Filipenses 3, do 1 ao 11. O trecho é grande, mas nós vamos aos poucos. Deixa a Bíblia aberta, só para te lembrar, a gente está há alguns meses estudando, meditando nessa carta. E Paulo já falou de muitas coisas. No capítulo 1, ele falou que Jesus é supremo, que Jesus é único, que Jesus é tudo, que Jesus é a razão do nosso viver. No capítulo 2, dentre outras coisas, Paulo falou que o nosso outro, nosso próximo, nosso irmão em Cristo Jesus, ele deve ter prioridade, ele deve ser amado, cuidado. A gente deve orar, ter misericórdia, se importar uns com os outros. E agora, no capítulo 3, Paulo vai começar a falar sobre a verdade. É como se Paulo dissesse: olha, Cristo é o nosso tudo, os irmãos são a nossa família, devemos amá-los, mas isso só é possível por meio da verdade. Quando não há verdade, quando não há o Evangelho, não há amor, não há Cristo, não há unidade, não há proximidade, não há igreja. Então Paulo vai defender agora a verdade contra alguns ataques que a igreja de Filipos estava sofrendo, principalmente de falsos mestres. E a gente vai perceber no decorrer dessa pregação que não mudou muito. Hoje em dia a gente ainda sofre alguns ataques, não tão parecidos como esse daquela época aqui que a gente vai ver, mas hoje a igreja constantemente ela é atacada, seja por modismos, seja por pecado, seja por carnalidade, a gente vai falar disso, seja por se assemelhar ao mundo, por copiar algumas coisas do mundo, seja para tentar ser agradável ao mundo, entendeu? Querendo ser politicamente correta. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje ainda, a igreja é constantemente atacada com determinadas situações que a gente deve se prevenir e defender a verdade do Evangelho, porque onde não há verdade, há mentira, e o pai da mentira é o diabo. Logo, se aonde a verdade não é pregada, aonde a verdade não é defendida, aonde a verdade não é cultivada, logo a mentira vai ganhando espaço, isso vai tomando uma proporção maior e vai acontecendo com que o diabo vai tendo cada vez mais espaço. E pelo incrível que pareça, isso acontece às vezes em algumas igrejas. É triste falar isso, é lamentável, mas acontece. Mas vamos lá, vou ler do 1 ao 3 para a gente meditar. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos parar aqui. A primeira coisa que Paulo escreve aqui é um chamado aos irmãos a se alegrar no Senhor. Paulo tinha falado de uma situação bem difícil. Ele falou que ele estava preso, talvez ele poderia morrer, mas que se ele morresse, para ele era lucro, porque ele está com Cristo. Ele falou que Epafrodito, o camarada que é pastor da igreja de Filipos e que estava levando essa carta, ficou doente, quase morreu. A igreja estava triste, a igreja estava um pouco abalada, a igreja estava um pouco estremecida, porque estava acontecendo alguns desentendimentos dentro da igreja. A gente vai ver, algumas pessoas estavam falando algumas mentiras, ensinando algumas bobagens, e aí talvez o coração dos irmãos podia estar um pouco pesaroso. E aí Paulo diz assim: meus irmãos, se alegrem, porque a nossa alegria é Cristo. De manhã a Ilana falou um pouco disso aqui, de manhã nós comentamos um pouco sobre isso. A alegria cristã, e Rafael também falou um pouco sobre isso, não é centrada nas coisas que acontecem à nossa volta nem na nossa vida. É claro, irmãos, que se possível, bom seria que tivéssemos sempre uma vida tranquila, alegre, feliz, próspera, de vitória, só notícia boa, mas a verdade é que não é assim, não é. Inclusive brinquei sobre isso há um tempo atrás aqui, dizendo que na nossa vida, ou você está saindo de uma tribulação, ou você está durante uma tribulação,
ou você vai entrar numa tribulação. Essa é a vida do crente. Ou a gente está saindo de uma luta, ou a gente está passando pela luta, ou a gente daqui a pouco vai entrar em uma. A vida do crente é assim. Mas bom é que Deus nos dá vitória em todas elas. Bom é que Deus está ao nosso lado em todas elas. Então Paulo diz: irmãos, se alegrem. Aí, Paulo, se alegrem em quê? Tu está preso, está prestes a morrer. Epafrodito, nosso pastor, está doente, quase morreu. Aí Paulo diz: irmãos, se alegrem no Senhor. O fato de o Senhor Jesus ter sido ressuscitado, glorificado, exaltado, é nosso Salvador, Senhor, intercessor, Consolador, nosso irmão em Cristo Jesus, nosso irmão, como nós somos cordeiros com Ele. Isso é mais do que suficiente para que a igreja seja alegre. Outra coisa interessante aqui é que tudo que Paulo vai falar aqui, tudo que eu vou falar aqui não é novidade. E eu já falei isso, talvez alguns irmãos falem assim: poxa, pastor, há necessidade de constantemente o Senhor falar sobre pecado, há necessidade de constantemente o Senhor falar que Jesus é o Salvador, há necessidade do Senhor constantemente falar de arrependimento, de fé. Sim, há necessidade. E o que Paulo está falando aqui também não é novo. Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vocês que eu escrevo as mesmas coisas. Quem é pai aqui, mãe, quem é professor, sabe que a repetição é pedagógica. A gente repete até entrar na cabeça, nem que seja por osmose, nem que seja por insistência, mas vai aprender, de tanto que a gente repete. E com relação às questões bíblicas, isso também é uma verdade. Paulo diz: olha, eu não fico triste, não fico cansado, eu não fico desanimado de ter que repetir, não, eu repito. E para vocês, Paulo diz, é segurança. Ou seja, toda vez que a igreja ouve novamente as verdades do Evangelho, que Jesus é Senhor, que nós somos pecadores, que é preciso arrependimento, que tem fé nele, que tem que ter fé nele, que tem que seguir a Deus, que tem que se arrepender, que tem que obedecer os mandamentos, a igreja está sendo edificada. Isso é segurança para que vocês no futuro, diante de uma tentação, de uma provação, de uma tribulação, estejam seguros, porque eu repeti tantas vezes isso aqui que vocês vão lembrar, pelo menos de alguma coisa, e para mim, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, irmãos, não pense que é desnecessário, ou que é chato, ou que é perda de tempo estarmos a cada domingo na igreja, e às vezes ouvindo verdades que a gente já escutou quando chegou aqui, quando era criança, quando era jovem, adolescente. A verdade não muda, e querendo ou não, ainda que a palavra de Deus se renove dia após dia, e a cada vez que ela é pregada, ela vem com poder e autoridade, fala ao nosso coração, a gente diz: olha, já li esse texto, nunca tinha percebido isso. A verdade é a mesma. Então, com o passar dos anos, talvez ela pareça repetitiva para você. Não, essa verdade eu já conheço, mas é melhor estar sendo domingo a domingo alimentado pela verdade, lembrado da verdade, exortado pela verdade, do que ouvir mentira, do que ouvir bobagem, do que ouvir novidade, que não alimenta em nada e não sustenta ninguém em pé. Porque hoje tem muita gente correndo atrás de novidade, correndo atrás de modismo, e depois, quando vem o primeiro vento, vai embora, abandona a igreja, abandona Cristo, abandona a fé, porque não se alicerçou sobre a verdade. Indo para o versículo 2, Paulo nos diz que é necessário ter cautela com os falsos mestres. Por 3 vezes Paulo diz: acautelai-vos. É uma advertência incisiva, é uma advertência forte. E talvez também alguns aqui poderiam dizer: poxa, Paulo é muito incisivo, Paulo é muito duro, às vezes o pastor é muito direto. Mas entenda uma coisa, irmãos: ser incisivo, ser duro, ser direto não é sinal de desamor. Pelo contrário, quanto mais um pai ama um filho, mais angustiado ele fica quando vê esse filho caminhando para fazer bobagem. E quanto mais angustiado esse pai está, mais vigorosa vai ser a sua exortação, a sua advertência, a sua repreensão. Assim é a Bíblia, assim deve ser um pastor também. Eu não posso ver pessoas caminhando para o inferno, eu não posso ver pessoas caminhando para uma vida carnal, uma vida dupla, vive uma coisa domingo e outra na segunda, outra na terça, e cruzar os meus braços. É necessário que, como pastor, eu tenha uma palavra de advertência dura, uma palavra de advertência amorosa, sim, mas urgente. Então Paulo diz: acautelai-vos, 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 3 vezes.
ele está usando, né, de uma figura aqui, de uma estratégia linguística para frisar isso na nossa mente. Assim como ele disse, olha, tem muita coisa aqui que eu estou repetindo, mas tudo bem, deixa eu repetir. Ele diz, eu vou repetir, acautelai-vos para que vocês não esqueçam. E outra coisa interessante notar aqui é que Paulo dá nome aos bois. Paulo identifica. De manhã, Ilana deu aula aqui e disse o seguinte, que há muitos cristãos que se orgulham de falar assim, eu nunca falei mal do pecado de ninguém, eu nunca exortei o pecado de ninguém, eu nunca falei contra o pecado. Tem gente que se vangloria disso, mas ela disse, olha, isso é errado. Um cristão de verdade, quando vê alguém cometendo um erro ou indo para um precipício, ele deve alertar. E é isso que Paulo faz. E tem muita gente que diz, não, pastor, tem que tomar cuidado, a gente não pode, a gente não deve se meter na igreja de outros, a gente não deve se meter na vida de outros. Paulo não pensa muito assim, não. Eu já li aqui algumas passagens que Paulo diz, olha, fulano me abandonou, fulano amou o mundo, fulano se afastou, fulano é filho do diabo. Paulo diz. Tem um camarada na igreja de Corinto que ele dormiu com a madrasta. Paulo diz, olha, entrega esse camarada ao diabo. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Dizem que ele se arrepende. Em 2 Coríntios Paulo manda recebê-lo de volta. Mas Paulo dá nome aos bois, Paulo é duro. E aí Paulo dá 3 nomes aqui, né? Ele diz que esses homens eram como cães, que esses homens eram falsos ou maus obreiros, e da falsa circuncisão. Então Paulo diz, olha, são cães, são maus e são falsos. E aí, como eu disse no início aqui da pregação, infelizmente, esse tipo de coisa nós vamos enfrentar até o dia que Jesus voltar. Pessoas que se portam como cães, raivosos, querendo morder, dilacerar, atacar ao outro, infelizmente sempre vai haver. Pessoas que são maus obreiros, que se infiltram no meio do corpo de Cristo para criar contenda, divisão, fofoca, intriga, infelizmente sempre vai haver. Pessoas que tentam pregar uma heresia, como a falsa circuncisão, sempre vai haver. Afinal de contas, o nosso próprio Jesus disse, olha, o semeador saiu a semear o trigo, mas de noite o inimigo veio e semeou o joio. Eles crescem juntos. E aí Jesus diz, não arranquem, deixe crescer. Naquele grande dia, Deus há de fazer separação. Com a pá, ajuntará o trigo no seu celeiro. Com a pá, ajuntará o joio e jogará no fogo eterno. Infelizmente, é muito duro falar isso, mas é assim que acontece. Os loucos sempre estarão rodeando, esperando uma oportunidade de entrar no meio do aprisco e causar transtorno, e causar celeuma. Então, Paulo está falando de um grupo de pessoas que estava fazendo isso na igreja de Filipos. Provavelmente ele está falando dos judaizantes. Eram pessoas que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, mas que queriam impor a todos os crentes que tinham que se circuncisar, que tinham que fazer aquela operação lá da fimose, né, cirúrgica, para ser salvo. E Paulo diz, olha, isso é uma heresia, isso é acrescentar alguma coisa a Cristo, isso é fazer uma cirurgia na carne, quando na verdade o que Deus exige hoje de nós é uma cirurgia no coração. Isso é ter uma mudança externa, quando na verdade o que Cristo mais requer de nós hoje não é apenas uma mudança externa, mas é uma mudança interna. Então Paulo é duro, mas ele deixa muito claro que se ele não fizesse isso, a verdade estava em jogo. E como eu disse no início, aonde a verdade é atacada, a mentira prospera. Onde a mentira prospera, Satanás prospera. Então, Paulo chama de cães, é muito diferente, né? A ideia que a gente tem de cão hoje para cão daquela época. Só para você ter uma ideia, a gente está falando aqui do mundo oriental. Até hoje, no mundo oriental, lá no Oriente, alguns países até hoje comem cachorro. Isso nos escandaliza, isso é um absurdo. Mas para eles, cão lá naquela época, um cachorro, não era um animal de estimação. Esses animais que a gente tem hoje, né, doméstico, provavelmente não existiam naquela época. O cão naquela época era um animal selvagem, um animal raivoso, muitas das vezes usado para caça.
você for ler a história, né? Eu sei que eu tenho cachorro, de vez em quando eu leio sobre isso, história de cães. Os cachorros no início, eles tinham função, era cão de combate, cão de guarda, cão de pastoreio, cão de caça. Hoje que a gente tem cão que deixa dormir no sofá, não existia isso naquela época. O cão era um animal e ele tinha cada um a sua função. O próprio fila brasileiro, né, quando foi trazido para o Brasil, era para caçar javali e outros animais e dar de comer para os portugueses. A história é mais ou menos essa. Enfim, então Paulo diz, olha, esses homens são cães, são raivosos, são sujos, não têm dono, comem no lixo, comem sobra. Essa era a ideia. Paulo está sendo duro mesmo. E ele diz, olha, eles são mais, eles são maus obreiros. Provavelmente esses homens, como eu disse, se infiltravam na igreja, até se ofereciam para trabalhar como obreiros, mas em vez de edificar a igreja, estavam por dentro como um cupim, destruindo, corroendo, como um câncer, matando a igreja. E aí em terceiro Paulo diz, e eles são da falsa circuncisão. Já expliquei o que era a falsa circuncisão. Era uma mutilação, era uma operação que Deus não mais exigia do povo, e eles queriam. Mas aí Paulo não para por aí. Paulo deu 3 adjetivos, né, ou 3 descrições para os falsos. E agora Paulo também vai dar uma tríplice identificação para os crentes. No versículo 3 ele diz, nós em primeiro lugar é que somos a circuncisão de verdade. Então ele já lança por terra essa falsa ideia de que tinha que fazer uma operação na carne para ser crente, coisa que ele não defende. Então ele diz, nós que somos a verdadeira circuncisão, a igreja em Cristo Jesus é o verdadeiro Israel, a igreja em Cristo Jesus salva mediante a fé, que tem o Espírito Santo, ela é a verdadeira circuncisão. Aí ele diz, e mais, nós somos identificados porque nós somos adoradores. E aí Paulo diz, nós não adoramos a lei, não adoramos um ritual, não adoramos usos e costumes, embora nós tenhamos alguns usos e costumes na nossa igreja, e cada igreja tem as suas, mas nós adoramos a Deus, no Espírito. Então, um crente de verdade, ele é identificado pela adoração a quem ele detém, se ele adora só a Deus ou se ele adora outras coisas. A gente adora a nossa igreja, ainda que a gente deva gostar da nossa igreja, isso é idolatria. A gente adora o pastor, ainda que devamos respeitar e gostar do pastor, é idolatria. Tudo que a gente adora concomitante com Deus é idolatria. Então Paulo diz, primeira coisa que marca um crente, a adoração. Segunda coisa, ele diz, nós nos gloriamos em Cristo. Está também no versículo 3. O crente, ele se gloria só em Jesus. Como eu disse no início, ele entende que a alegria dele é por causa de Jesus, e quando ele tem que se gloriar, ele se gloria na cruz, ele se gloria no sangue, ele se gloria porque o seu nome está escrito no livro da vida, ele se gloria porque o Filho de Deus o amou de tal maneira que deu a sua própria vida para que todo aquele que nele crê seja salvo. É nisso que nós nos gloriamos. Não nos gloriamos nas nossas posses, não nos gloriamos no nosso conhecimento, no tempo que a gente tem de igreja. A gente não se gloria no carro que a gente tem, na casa que a gente mora, porque tudo isso é passageiro, é momentâneo, tudo isso a traça corrói, o ladrão rouba. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, só nele. E aí a terceira característica que Paulo dá de um crente, ele diz, e não confiamos na carne. O crente não confia na carne, porque a gente sabe que essa carne não tem bem algum. É claro que depois que o Espírito Santo vem habitar em nós, as coisas começam a mudar. Nossa mente vai mudando, nossos desejos vão mudando, nosso coração vai sendo transformado, a gente começa a se tornar uma pessoa cada vez melhor, parecida com Jesus. Mas a gente não confia nessa carne, porque a gente sabe que a qualquer momento ela nos trai, ela falha, ela peca, ela erra. Então a gente confia em Deus. O cristianismo ou o evangelho não é aquilo que nós fazemos para Deus, embora nós façamos coisas para Deus. Nós o adoramos, nós o louvamos, nós o reverenciamos, nós o honramos, mas o cristianismo não é o que nós fazemos para Deus. Isso é resultado. O cristianismo é o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que a gente não confia na carne, a gente confia numa obra que já foi feita.
Por isso que a gente não confia na nossa obra. Não, eu estou fazendo uma obra para chegar no céu. Não, nós confiamos em Jesus, porque se depender dessa carne para construir uma obra, para chegar ao céu, a gente não chega. A gente confia em Jesus, porque o cristianismo não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus já fez por nós. E tudo que a gente faz agora é resposta. Deus me amou, Deus me salvou, me deu o Espírito Santo, me deu vida eterna, me deu gozo, me deu alegria. Vou responder, vou honrá-lo, vou adorá-lo, vou servi-lo, vou obedecê-lo. Hoje a gente faz alguma coisa para Deus, mas isso não é o cristianismo. Infelizmente, também, muitas igrejas e muitos irmãos estão achando que ser cristão, ou que o cristianismo é isso. Se resume a regras, a ritos, a ter o nome no hall de membros da igreja, a dar dinheiro, a não faltar um culto. Tudo isso faz parte daqueles que aceitam ser membros de uma igreja. Mas isso não é o cristianismo. Isso é consequência de pessoas que foram salvas e transformadas. Então Paulo diz: ei, nós somos a verdadeira circuncisão. Cuidado com os falsos mestres. Vamos seguir. Vou ler o verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora, ele está fazendo um contraste. Ele diz: olha, tem uns falsos mestres, tem gente aí achando que pode confiar na carne, que pode confiar na obra do seu próprio braço. Deixa eu dizer uma coisa: você tem alguém que podia confiar na carne, esse alguém sou eu. Parece até um pouco de soberba, mas Paulo vai mostrar agora, a gente vai ler, que se tem algum judeu que tinha história para contar, que tinha currículo para dizer: é o meu currículo aqui, esse alguém era Paulo. Se a salvação fosse por meio do currículo, da obra e do que a gente faz, Paulo estava garantido. E a gente sabe que Paulo não foi salvo por isso. Pelo contrário, Deus teve que quebrá-lo, cegá-lo, repreendê-lo fortemente, para que ele entendesse que a salvação é pela fé, é de graça, porque todos somos pecadores. Mas vamos ver, Paulo diz: tem alguém achando que pode confiar na carne? Deixa eu contar o meu currículo. Aí vamos ler os 5 e os 6. É o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Eu disse que Paulo estava provavelmente repreendendo, condenando pessoas que diziam que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Aí Paulo diz: olha, se vocês acham que circuncisão é tão importante, a minha aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Se circuncisão fosse importante, eu seria o primeiro a tirar a onda, entre aspas, porque muitos se convertiam depois de velho ao judaísmo e faziam a circuncisão já adulto, tardia. Paulo diz: eu não, desde criança, cumpri a lei, o que estava na risca. Ao 8º dia, minha família me circuncidou. Aí Paulo diz: olha, se isso é motivo de vanglória, eu poderia ter. Aí ele diz: sou da linhagem de Israel. Por que isso? Porque lembra que tinha o outro, Ismael também? Tinha gente que era da linhagem de Ismael, era judeu também. Tinha gente que foi agregado ao povo de Israel e se tornou judeu, se converteu com o passar do tempo, né? Quando teve aquela mistura com os samaritanos, alguns israelitas casaram com os samaritanos. Hoje mesmo a gente viu Ruth, uma moabita, que casou com Boaz, um judeu. Então tinha gente que se tornou judeu ou por uma linhagem não tão santa, né, a linhagem de Ismael, ou porque casou com um judeu, ou porque se converteu. Para dizer: eu não, eu venho da linhagem de Israel, da linhagem de Jacó, eu venho das 12 tribos, não sou qualquer um, eu sou da tribo de Benjamim. E ele diz: e não sou qualquer um, eu sou hebreu de hebreus, meus pais eram hebreus também, não me converti agora, eu não estou aqui por modismo, eu não caí de paraquedas. Aí ele segue e diz: e mais, quanto à lei, eu era fariseu, eu não era qualquer um. Então, se alguém queria dizer que ser judeu, que ser circuncidado, que cumpria a lei todinha lá do Antigo Testamento era motivo para ser salvo, Paulo estava puxando a fila. Ele diz: fariseu,
fariseus, os irmãos devem entender um pouco, era um grupo religioso que no início começou até com um bom propósito. Eles perceberam que a nação de Israel estava se pervertendo, que os religiosos estavam perdendo a moral, estavam totalmente carnais, e eles começaram a se afastar, começaram a se isolar, tipo os monastérios do catolicismo, mas no caso aqui eram os fariseus. Sendo que com o passar do tempo, eles se tornaram extremamente hipócritas. Jesus os chama de hipócritas várias vezes, mas no início eles eram tão zelosos, que eles começaram a se afastar e não querer nem mais contato com os judeus que eram carnais. E aí Paulo diz: olha, eu não sou qualquer judeu, eu estudei e me formei um fariseu. Em Gálatas, capítulo 1, verso 14, Paulo diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Paulo diz: eu era superior a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo diz: olha, desde garoto eu me avantajava, eu era bom no que eu fazia, eu era extremamente zeloso a ponto de, aí ele diz, ser perseguidor da igreja, zeloso a ponto de querer matar aqueles que estavam pregando um Cristo que eu não acreditava. E aí Paulo encerra o seu currículo dizendo: olha, quanto à lei, quanto à parte externa da lei, porque a gente sabe que Paulo era um pecador, tanto que Jesus o repreende, ele diz: mas quanto à parte externa, quem me olhava via, eu era irrepreensível, eu fazia tudo conforme o farisaísmo mandava, a ponto de querer matar os cristãos. Então Paulo está mostrando aqui, irmãos, o tamanho do currículo dele. E eu vou fazer um paralelo rápido aqui para não perder muito tempo. Está cheio de gente assim dentro da igreja, está cheio de pastor assim, está cheio de apóstolo assim, que acha que o seu currículo é ingresso para entrar no céu, que o seu currículo é passaporte, é o ticket, vale céu. Isso é uma heresia, gente. Nós somos fracos, falhos. Se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos agora? Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez estaríamos em casa como muitos estão, talvez no mundo, talvez já tínhamos chutado o balde, porque é difícil, sim, é difícil, mas a graça de Deus nos sustenta, e só por isso a gente está aqui. Então Paulo coloca um currículo, e a gente vai ver o que ele vai dizer desse currículo. Eu quero chamar a nossa atenção para isso, para que a gente nunca permita que o nosso currículo, que o nosso tempo de igreja, que aquilo que a gente conquistar na vida, ou até mesmo as bênçãos que Deus nos der, sirva de orgulho para a gente, sirva de ingresso para o céu, porque não é assim, não é assim. Vamos ler? 7, 8, aí Paulo diz assim, olha que resposta: mas o que para mim era lucro, o que era lucro? Tudo que ele falou antes, isso era um lucro, era um status, que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algo grandioso aconteceu na vida de Paulo, algo maravilhoso também, eu creio, que aconteceu na nossa vida um dia. E todas as nossas máscaras, toda a nossa armadura, toda a nossa pose foi lançada por terra, como Paulo foi lançado por terra. E aí a gente viu que tudo aquilo que a gente julgava ser muito bom, a confiança do nosso braço, foi lançada por terra. E a gente descobriu que a única maneira de sermos salvos era confiando em Cristo Jesus, nosso Salvador. Como a Ilana disse de manhã, muitos gostam de ouvir Jesus te ama, e isso é uma verdade, mas poucos gostam de ouvir: você é pecador, você não tem como se salvar, se você não se arrepender você vai para o inferno, mas Cristo tem salvação. Essa é a história completa, é essa a história que nos desnuda, é essa a história que tira a nossa máscara e diz: ei, olha quem você é de verdade.
É essa história que revela o nosso coração e diz: olha quanta coisa escondida tem aí que a gente tem que jogar fora. É essa verdade que pega a nossa mente e diz: olha quanta coisa ruim a gente pensa às vezes. Essa é a história que diz: isso tudo tem que ser lançado fora, isso tudo tem que ser lançado, considerado como perda. E aí Paulo diz: olha, eu olhei para tudo isso, fariseu, circuncidado, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, estudioso, zeloso, eu olhei para tudo isso e percebi que isso era inútil, porque o que Deus queria de mim era um coração quebrantado, arrependimento e fé no Filho que eu perseguia. Então Paulo diz: rituais não substituem a Cristo, pelo contrário, Cristo é infinitamente, ele diz aqui, sublime, muito mais importante do que rituais. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que Paulo ser estudioso da palavra era ruim, que Paulo ser israelita era ruim, que Paulo ser da tribo de Benjamim era ruim. Nada disso era ruim a princípio. O problema é quando isso começou a virar, como eu disse, ingresso para o céu. Vamos trazer para os nossos dias. Não é ruim, irmãos, ser membro de uma igreja, não perder culto, ser fiel em dízimos e em ofertas, ler a Bíblia, orar, jejuar, louvar. Nada disso é ruim. Não é ruim ter nascido na igreja, não é ruim ser filho de crente, pode dizer crente de crentes. Pelo contrário, queria eu que a minha família, meus avós, meus pais, todos tivessem antes de mim confessado Jesus. Não há nada de ruim nisso, tá? O problema é quando todas essas coisas que são boas começam a virar ferramenta ou uma escadinha para chegar ao céu. Não, vou chegar ao céu, eu sou professor de escola dominical, vou chegar ao céu porque eu sou dizimista fiel, vou chegar ao céu porque eu canto no louvor da igreja. Isso é problema, isso é problema. Vou chegar ao céu porque eu sou pastor. Isso é pecado. E aí Paulo usa uma palavra muito forte, como eu disse, Paulo é forte mesmo. Ele diz: eu considerei tudo como refúgio. E uma das traduções para a palavra refúgio é esterco. É esterco, é lixo, é esgoto. Paulo diz: tudo isso que vocês estão aí, ó, batendo no peito, dizendo que tem, e eu considerei nada, lixo, esgoto, porque Cristo é muito mais sublime. O céu não é alcançado por aquilo que fazemos, o céu é alcançado por aquilo que Jesus já fez. O céu não é alcançado, embora nós sejamos a cada dia transformados à semelhança de Jesus, o céu não é alcançado por aquilo que nós somos. O céu é alcançado por aquilo que Jesus é. Ponto final. É obrigação nossa buscar santidade, piedade e parecer mais com Jesus. Mas ninguém vai entrar no céu, irmão. Por causa disso, a gente vai entrar no céu porque a gente se arrependeu, confiou em Jesus e largou para trás tudo aquilo que não convinha. Vamos continuar. Vamos ler o finalzinho do 8 que eu não li e o 9. O finalzinho diz assim, ele diz: eu considerei todas essas coisas como refúgio. Aí ele diz, por que ele considerou tudo isso como esgoto? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo diz: olha, deixa eu deixar mais claro ainda para vocês entenderem. Enquanto eu estava preso aos meus rituais, enquanto eu estava preso à minha tradição, enquanto eu estava preso a quem eu era, ao que eu fazia, ao que eu conseguia fazer, eu não cheguei a lugar nenhum. Mas quando eu descobri que para ganhar a Cristo e ser achado nele, eu não podia ter justiça própria, a justiça que eu tenho, ela é mediante a fé. A justiça que eu tenho não é minha, mas ela vem de Deus, foi conquistada na cruz pelo Senhor Jesus. Paulo diz: aí eu entendi que as duas coisas não podem andar juntas. A vanglória, o orgulho, a soberba, as obras da carne, os afazeres,
não podem andar junto com Jesus, porque Ele é sublime, porque Ele é infinitamente melhor, infinitamente maior, infinitamente perfeito. E nada do que a gente fizer aqui chega aos pés do que Ele fez na cruz. Aí Paulo diz: eu entendi. A justiça, já preguei isso aqui na igreja, ela é dada, ela é imputada, ela é oferecida. Ela é uma dádiva, um presente, um dom que Deus dá aos que não merecem, porque ninguém merece. Aos que não fizeram nada para alcançá-la, a não ser receber mediante a fé Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo declara: ei, meus irmãos, isso é uma bobagem que vocês estão fazendo. Vocês estão aí se ensoberbecendo à toa, porque se tem alguém que podia ser soberbo, esse alguém sou eu. E na verdade Paulo era soberbo, Paulo era, mas ele diz: mas eu descobri um dia, quando Cristo veio até mim. Isso também é muito lindo, né? Paulo achava estar trabalhando para Deus, fazendo alguma coisa para Deus, achando que fazendo isso estava indo ao encontro de Deus, mas na verdade Jesus foi que desceu e veio ao encontro de Paulo. Ele revelou que tudo que ele estava fazendo era uma grande bobagem. Pelo contrário, Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Paulo não só estava fazendo uma bobagem, como quando alimentava a mentira, perseguia a verdade. Perseguindo a verdade, perseguia o Jesus Cristo. Então, a igreja, guarde isso, irmãos, eu já falei isso aqui, né? Mas como eu disse no início da pregação, repetir é bom. A igreja é um povo justificado por Deus, e só por Deus. A gente não é justificado por nada que fizemos, ou por nada que viermos a fazer. Tudo que viermos a fazer é consequência da nossa salvação, é por amor, é por gratidão, mas você jamais vai ser justificado porque você tem uma justiça própria. Ó Deus, aqui meu currículo, ó, já falei isso aqui, já até brinquei sobre isso aqui, ó, fui crente do mês várias vezes, não perdi um culto, crente do mês fui eu, que mais trabalhei. Sabemos que Deus recompensa os seus servos, não estou negando isso aqui não, sabemos que Deus recompensa, que Deus dá honra aos seus servos, que Deus abençoe e prospere os seus servos. Mas isso não é ingresso para chegar no céu, isso não é currículo para chegar no céu, isso não acumula para a gente pontinhos para chegar lá na hora e dizer: aí, quantos galardão aqui? Quem aqui já foi naquelas maquinazinhas de shopping de criança que você joga e sai uns 300 bilhetinhos, já viu? 300 bilhetinhos pequenininhos. Aí você acha que você vai trocar por um negócio muito legal, tipo assim, lá, por um videogame, por um DVD. Aí quando chega lá, 300 bilhetinhos, vale um pirulito. Vocês nunca foram não? Lá no Shopping São Gonçalo tem um desses. Você brinca e você ganha, sai um monte, não consegue nem contar. Aí quando vai trocar, vale aquele negocinho que você faz assim, aquele negocinho que tem uma hélice, que coisa ridícula, vale um ioiô de plástico. É mais ou menos assim, é querer chegar naquele grande e falar: Senhor, olha quantos bilhetinhos eu trouxe. Senhor, isso aí não serve nem um pirulito, você está achando que isso vai te dar acesso ao céu? É mais ou menos assim. Mas quando a gente chega lá e diz: Senhor, aqui ó, mãos vazias, mas carrego sobre mim o sangue de Jesus. Mãos vazias, mas me arrependi dos meus pecados e confessei a Cristo Jesus e tenho obedecido desde então. Sim, assim alcançaremos a salvação, a vida eterna, porque ela é mediante e baseada na fé. Paulo diz: não temos justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos ler o 10 e o 11 para a gente terminar. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz que reconhecer que não temos justiça nenhuma, que os nossos bilhetinhos não vão nos levar a lugar nenhum, faz com que a gente entenda que o mais importante é conhecer a Jesus, amá-lo cada vez mais, e não conhecer só de mente, mas conhecer de coração. Não conhecer apenas porque a gente praticou um ritual, mas conhecer porque ele habita em nós. O Evangelho
Eu disse, não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus fez por nós. E aí eu digo uma outra verdade: o Evangelho não é apenas rituais, embora a gente tenha os nossos rituais, a gente tem o culto, a gente tem a ceia, a gente tem o batismo, a gente tem os nossos afazeres, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é muito mais do que 2 horas de culto, embora isso seja muito importante, porque isso revela quem nós somos, qual é a nossa prioridade. Mas o Evangelho é Cristo Jesus, e descobrindo isso, Paulo diz, olha, eu quero conhecê-lo, eu quero entender o poder da sua ressurreição, eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos. De manhã a Ilana falou aqui da arte de sofrer. A aula da escola dominical de manhã foi essa, das bênçãos do sofrimento. Muitos, até torcem o nariz, fazem assim, mas de manhã a gente meditou que o sofrimento faz parte. E aqui Paulo diz, olha, sabe o que eu quero? Eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Jesus, quero participar da cruz dele, quero andar nos caminhos que ele andou, quero viver como ele viveu. E aí ele diz, conformando-me cada vez mais com ele na sua morte. Por diversas vezes a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo. Romanos 6:8. Romanos, deixa eu abrir aqui, capítulo 6, verso 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Uma outra passagem muito conhecida também, 2 Coríntios 5, diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque o velho homem já morreu. Então Paulo diz, eu quero me conformar com Cristo de maneira que, se necessário for, eu tenho até mesmo que morrer como ele morreu. Já falei isso aqui várias vezes. Talvez não seja necessário você morrer pelo Evangelho, mas todos os dias, irmãos, é necessário morrer para o eu. Todos os dias é necessário morrer para as nossas vontades. Todos os dias é necessário morrer para os nossos defeitos, para as nossas manias. Todos os dias é necessário morrer para aquela carne que tenta a todo momento lutar contra o Espírito que habita em nós. É necessário morrer todos os dias. Morrer para as ofertas, morrer para os pecados, para as tentações, morrer para tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Então Paulo diz, quando eu entendi que a justiça era mediante a fé, que ela não era minha, vinha de Deus, por meio de Jesus, eu já sei o que fazer. Eu quero conhecê-lo, eu quero ter comunhão, eu quero conhecer o seu poder, porque um dia eu hei de vê-lo face a face. Não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que o crente sofre com Cristo. A Bíblia diz em Romanos 6 que o crente foi crucificado com Cristo. A Bíblia diz em Romanos 6 também que a gente viu que o cristão morreu com Cristo. É claro que algumas coisas aqui são espirituais e outras só acontecerão na segunda vinda, mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o cristão já foi sepultado com Cristo em Colossenses 2. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos vivificados em Colossenses também. A Bíblia diz que em Cristo nós já fomos ressuscitados com Ele, embora a gente não entenda como é que esse negócio funciona, mas Deus está fora do tempo e Deus já nos vê ressuscitados. A Bíblia diz em Romanos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Diz também em Romanos que já somos glorificados com Jesus. Diz em Colossenses, em Apocalipse, que estamos entronizados com o Pai. E termina dizendo em Apocalipse 20 que reinaremos com Ele. Essa é a vida do cristão. E isso só é possível se nos assemelharmos cada vez mais com Cristo Jesus. E não se engane, como a Ilana disse de manhã, ser parecido com Jesus. Todo domingo quase eu oro isso, quase todo domingo eu oro, Senhor, nos faça mais parecido com Jesus. É quase uma reza. Mas não se engane, ser parecido com Jesus não garante que a sua vida vai ser fácil. Tem muita gente, a Ilana falou isso de manhã, que acha que se eu for cada vez mais parecido com Jesus, todo mundo vai me amar. Irmão, Jesus, qual foi o final dele? Ele foi traído, cuspido, crucificado, apanhou, foi morto. Então, se a gente ficar cada dia mais parecido com Jesus, os ímpios, o diabo, o mundo, a carne, o pecado, vai querer fazer com a gente igual fez com Jesus. É simples.
Mas muita gente acha que se ficar parecido com Jesus vai ser popstar. Não, se eu ficar parecido com Jesus eu vou ser muito legal, vou ser muito popular. Se eu ficar parecido com Jesus... Uma vez eu li um livro, é um livro de ficção, claro. E o título era Jesus para Presidente. Li numa viagem que eu fiz. E eu comprei na loja americana. Eu olhei e falei, vou levar. E o livro era uma ficção, mas ele narrava a possibilidade de um dia Jesus voltar e se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E aí Jesus começa a pregar, fazer a sua campanha, e ele começa a incomodar as pessoas por causa do seu discurso e do que ele vinha pregando. E aí o que acontece? Se juntam. Eu não lembro agora o final, até porque você pode querer ler, mas eu sei que eles tentam matar Jesus novamente. Se conseguem nesse livro, eu não sei. É um livro de ficção, irmãos, não tem nada de bíblico nele. Mas é só para dizer para vocês que quanto mais a gente parece com Jesus, mais a gente vai andar na contramão do mundo. E mais as pessoas vão desgostar da nossa postura. Claro, a gente não precisa ser antipático, agressivo, a gente não precisa maltratar ninguém. Mas ser parecido com Jesus é isso. Se conformar a Jesus é saber que caminhamos para uma vida diferente de tudo que o mundo prega, mas também caminhamos, Paulo termina dizendo isso, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está duvidando, mas Paulo ele é bem humilde em saber que muitos estavam confiando na carne. Então, para não parecer que ele confiava na carne, Paulo diz, olha, eu me aplico, eu me empenho em fazer o melhor que eu posso para ser parecido com Jesus, sabendo que a justiça é dele e que a ressurreição é uma dádiva, um presente que vem dele. Então Paulo não está aqui duvidando da salvação dele, ele apenas está sendo cauteloso, humilde, para não deixar nenhum espaço para que fosse atacado como alguém que confiava na carne. Na verdade, Paulo está usando a regra que ele mesmo já falou em Filipenses 2, ele diz assim, pois, Filipenses 2,12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Aí Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É isso que Paulo está fazendo na vida dele. Aí ele segue e diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo apenas encerra aqui dizendo aí, tudo que eu tinha, eu vi que não merecia valor que eu dava, e descobri que tinha algo infinitamente melhor, que é o amor, a graça, a misericórdia e o perdão de Jesus. E é isso que a igreja tem que se apegar, no caso a igreja de Filipos, mas é isso que nós devemos nos apegar, porque um dia, de algum modo, eu creio pela fé que alcançaremos a ressurreição dentre os mortos, porque um dia entendemos que não tínhamos nada, mas Jesus tinha tudo e Ele nos deu. Amém? Deixa eu terminar rapidinho aqui, vou fazer algumas aplicações só para a gente memorizar, eu já falei muito. A alegria cristã é centrada em Cristo. Não esqueça isso, meu irmão. A sua alegria tem que estar sempre baseada em Jesus, independente do que acontecer na sua vida. Segunda coisa, aprendemos aqui que é preciso ter cautela com os falsos mestres. Sim, ter cautela. E não ficar com medo, não ficar, não vou comentar, não. Paulo dá nome aos bois e diz, cuidado com eles, porque eles causam mal à igreja e à vida espiritual dos crentes. Terceira coisa, Paulo diz, olha, se os maus são maus obreiros, cães e da falsa circuncisão, os crentes são identificados porque eles glorificam só a Deus, confiam só em Deus e são espirituais, eles não confiam na carne. E aí, meu irmão, de manhã a gente falou um pouco sobre isso, eu quero fazer um breve comentário. É muito triste, para não dizer coisa pior, é lamentável quando a gente percebe que o número de cristãos, se é que posso chamá-los assim, a cada dia que passa, carnais, aumenta. É muito triste, porque o povo de Deus ele é identificado como um povo que glorifica só a Deus, confia só em Deus, e ele é espiritual. E tudo que foge de espiritual, toda vez que a gente manifesta os frutos da carne,
a gente está se afastando de Jesus e se aproximando de Satanás. Quarto que eu falei aqui, o cristianismo não é o que você faz para Deus, é o que Deus já fez por nós. Guarde isso. Quinta coisa que eu falei aqui, Cristo é mais sublime, mais importante do que qualquer rito, do que qualquer obra, do que qualquer currículo, do que qualquer bilhetinho que você queira apresentar naquele grande dia lá como ingresso ao céu. Cristo é o nosso único caminho, a verdade e a vida. E por último, 6, a igreja é um povo justificado por Deus, só por Ele. É um povo justificado por Deus, não só hoje, mas para todo sempre, até que Jesus volte para nos buscar. Nem o mundo, nem Satanás, nem seus anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, profundidade, largura ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja é um povo justificado. A igreja tem o seu nome escrito no livro da vida. A igreja tem o sangue de Jesus derramado sobre si, noiva do Cordeiro. É isso que somos, é isso que temos que ser, até que Ele volte para nos buscar. Amém?